Boa noite, pessoal. Hoje a gente continua com a nossa última unidade do curso. Agora vamos tratar de bem de família. Bem de família, muitos de vocês tiveram contato com essa matéria, em estágio e tudo mais. Sempre existe essa questão, vocês já devem ter falado sobre isso também nas aulas de processo civil. Mas hoje a gente vai ver essa situação do bem de família sob uma perspectiva do direito material. É interessante notar que no passado a parte de bem de família era estudada em parte geral, junto com os outros bens. Lembra da classificação dos bens? Então era um momento que muitas vezes se colocava a discussão sobre o bem de família. Só que hoje, com o Código Civil de 2002, o bem de família foi transferido, essa matéria, para o livro de direito de família. Pessoalmente, eu até discordo, eu acho que faz mais sentido a gente tratar disso no código, na parte geral do Código Civil. Porque como a gente vai ver, dependendo do bem de família escolhido, tanto faz se a pessoa é de uma família ou não, pode ser solteira e vai ter acesso ao bem de família da mesma forma. Então não tem um aspecto só família, quando a gente trata de bem de família. Como diz o Álvaro Vilaça Azevedo, a violação do lar é a quebra da última proteção humana. Então, é importante preservar o bem de família para que uma pessoa não seja jogada na rua ao relento para pagar uma dívida que só a casa dela vai responder. Essa é a lógica do bem de família. O bem de família é aquele último bem, aquela última residência da pessoa que não vai ser afetada por uma dívida, por mais dívidas que a pessoa tenha, tirando exceções. Bem, então, a instituição de bem de família, como eu venho dizendo, embora não tenha usado esse nome, vai gerar empenhorabilidade em um determinado bem. E como eu disse para vocês, o Código Civil 16 tratava desse tema na parte geral, e o Código Civil de 2002 trata desse tema em direito de família, um livro sobre direito de família. E o que é o bem de família? No Flávio Tartucci vai definir o bem de família como o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, decorrente de casamento, união estável, entidade monoparental ou outra manifestação familiar, protegido por previsão legal específica. E a súmula 364 do STJ informa que o conceito de empenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Obviamente, como não poderia deixar de ser, não é só porque você integra uma família que a sua residência vai ser protegida. A sua residência vai ser protegida também se você for solteiro e vive sozinho ou ermitão. Isso daí não pode ser afetado por você. Então não só as famílias têm direito a essa proteção. E o STJ, com isso, acertou, essa súmula aí, ela tem que ser, realmente, a gente tem que bater palmas para essa súmula, ela acolhe essa tese do patrimônio mínimo. A ideia de que a empenhorabilidade do bem de família não visa proteger só a família em si, mas sim a pessoa humana em sua individualidade, o que, vamos e convenhamos, faz todo sentido. O STJ vem, inclusive, ampliando o alcance do Instituto. Eu trago para vocês o embaixo da declaração no agravo de recurso especial 511-486 de Santa Catarina, julgado em 2016, que se fala que a empenhorabilidade do bem de família no qual reside o sócio devedor não é afastada pelo fato de o imóvel pertencer à sociedade empresária. Então, o sujeito que é sócio de uma empresa, mora numa casa, essa casa pertence à empresa, e daí essa empenhorabilidade não vai ser afastada. Nem nesse caso aí o sujeito vai perder o lugar onde ele mora. Vocês veem que o alcance do Instituto ficou bem maior. Quais são os fundamentos, então, do bem de família? Você tem o princípio da proteção do direito social e fundamental à moradia, Constituição, artigo 6º, o princípio da solidariedade, no artigo 3º da Constituição, e o princípio da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º da Constituição, inciso 3º. Bem, então a lógica do bem de família, se for para resumir qual que é a lógica do direito de família, é que ninguém tem o direito de jogar quem quer que seja na rua só para satisfazer o seu crédito. É a ideia do mínimo vital ou do patrimônio mínimo. E você vai preservar a dignidade do devedor para que ele possa se restabelecer e eventualmente recomeçar a vida, mantendo íntegra a sua personalidade, sem precisar morar na rua. Existem duas modalidades de bem de família previstas na nossa legislação. A gente tem o bem de família dito convencional, que está previsto no Código Civil, ou seja, decorrente de um ato de vontade, daí o nome convencional, e o bem de família legal, previsto na Lei 8.009 de 90. Mas, professor, ambos não estão previstos em lei, porque o Código Civil é uma lei? Sim, pequeno gafanhoto, mas a gente divide entre convencional, que é do Código Civil, e o legal, que é decorrente da aplicação da Lei 8.009 de 90. Não se aplicam as regras de um ao outro, então as regras de cada um são estanques entre si. Tá? Então nessa aula, a gente vai analisar o bem de família convencional, e a próxima aula a gente vai tratar do bem de família legal. Então o bem de família convencional, previsto no artigo 1711 do Código Civil, vai dizer que os cônjuges ou entidade familiar
vão poder, por meio de escritura pública ou testamento, destinar parte do patrimônio para instituir um bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente no tempo da instituição e mantidas as regras sobre penhorabilidade de imóveis residencial estabelecida em lei especial. Então, o que a gente tira de lição do artigo 1711? Primeiro que ele deve ser instituído por escritura pública, não pode ser feito por instrumento particular. Quem vai instituir isso vai ser os cônjuges ou entidade familiar, ou então, e pode ser também por testamento. E não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido, o que acaba sendo um problema, como a gente vai ver ainda nessa aula. 1/3 do patrimônio líquido. Então a casa que vai ser instituída como bem de família tem que representar 1/3 do patrimônio líquido daquela família. Parágrafo único do artigo 1711 vai dizer que o terceiro pode também instituir bem de família por testamento ou doação. Ou seja, eu posso doar para uma família ou deixar em testamento uma casa e falar, olha, isso aqui é um bem de família. E depende da eficácia do ato a aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Então, os cônjuges dessa família ou a pessoa integrante dessa entidade familiar tem que concordar que seja um bem de família. E por quê? A gente vai ver ainda, mas porque essa impenhorabilidade do bem de família convencional acompanha uma inalienabilidade. Então existe uma limitação no bem de família convencional, você não pode vender essa casa. Então às vezes você recebe uma casa em testamento como bem de família e descobre que aquela casa você não pode vender. Muita gente pode dizer assim, putz, eu não vou nem poder vender, é uma mansão, vai ser difícil de manter, para mim é mais negócio nem aceitar essa herança. Então depende de uma aceitação expressa desse bem. Artigo 1712 vai esclarecer o que é o bem de família convencional. Então, o artigo 1712 vai dizer que vai consistir em prédio residencial urbano rural, com as suas pertenças e acessórios, e vai destinar em ambos os casos ao domicílio familiar. Pode abranger também valores mobiliários, ou seja, rendas, ações, e essa renda vai ser aplicada na conservação desse imóvel e no sustento da família. Então, você vai proteger valores mobiliários. Esses valores mobiliários vão gerar uma renda, só que essa renda só vai poder ser usada para conservar o imóvel que você deixou como bem de família e no sustento dessa família. O artigo 1713 do Código Civil vai tratar de várias regras referentes a esses valores mobiliários, como é que vai funcionar, dependendo de qual tipo desses valores e tudo mais. Não vale a pena ficar explicando aqui agora, mas com a mera leitura desse artigo 1713 e os parágrafos vocês vão conseguir entender sem problemas. O artigo 1714 vai também esclarecer que esse bem de família, independentemente de quem institua, vai ser constituído pelo registro do título no registro de imóveis. Como a gente viu lá no semestre passado sobre o jeito das coisas, quaisquer atos que você faça referente a um imóvel tem que ser averbados na matrícula. Então, no título do imóvel, no registro de imóveis, você vai ter que averbar essa questão do bem de família. Trata-se de bem de família. E você vai averbar isso no cartório de registro de imóveis, onde o imóvel está situado. Obviamente que não faz sentido você tentar averbar isso em outra cidade, onde não consta a matrícula do imóvel que você está instituindo o bem de família. Bem, o bem de família, pelo artigo 1715, no Código Civil, ele é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou despesas de condomínio. Ou seja, tributos. O Estado não vai deixar de executar seu bem, que virou um bem de família convencional, para receber o valor dos tributos que não foram pagos. Da mesma forma, despesa de condomínio. Você tem um apartamento e colocou que é um bem de família convencional. Mas se você não paga o condomínio, que é aquele valor destinado à manutenção do prédio onde o seu apartamento se encontra, daí você pode se sujeitar aí à penhora e perder esse imóvel. Mas não era bem de família? Era, mas quem mandou não pagar o condomínio? Então, com a instituição do bem de família convencional, o imóvel se torna tanto inalienável quanto impenhorável. Existem, então, resumindo bem, 3 exceções a essa impenhorabilidade. As dívidas anteriores à constituição do bem de família, de qualquer natureza que for, porque é anterior, você vai ter que preservar esses credores. As dívidas posteriores relativas a tributos do prédio, como IPTU ou ITR, e as despesas com condomínio, mesmo que posteriores à instituição do bem de família. E essa isenção? O artigo 1716 vai dizer que a isenção de que trata esse artigo durará enquanto viver um dos cônjuges, ou na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. Então você institui um bem de família convencional.
e os cônjuges estão vivos com filhos menores. Morre um cônjuge, acabou o bem de família? Não. Morre outro cônjuge, acabou o bem de família? Ainda não. Tem filho menor? Tem, então não acabou. Agora, o último filho que ficar maior, esse bem de família deixa, esse bem deixa de se tornar um bem de família, vai poder ser alienado, vai poder ser penhorado e assim por diante. Então essa isenção, a impenhorabilidade e a inalienabilidade dura até que a família acabe, ou então os filhos cresçam e não tenham mais pais vivos. Parágrafo único, estabelece, do artigo 1715, estabelece que no caso de execução, o saldo existente vai ser aplicado em outro prédio como bem de família ou em títulos da dívida pública para sustento familiar, salvo se por motivos relevantes é considerar outra solução a critério do juiz. Então, enfim, dívida de condomínio, teve que executar, penhorar aquele apartamento. E aí, o que acontece? Pagou a dívida de condomínio? Pagou. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Então, o que se faz com esse alguma coisa? Compra um outro imóvel, esse imóvel vai ser bem de família. Ou compra em títulos da dívida pública, aquele rendimento vai ser aplicado no interesse da família. Isso se encontra em sintonia com a proteção da pessoa, já que não tem uma perda total do bem de família no caso da penhora, apenas dentro daquilo que tem que solver aquele débito. E o artigo 717 vai dizer que o prédio e os valores mobiliários constituídos como bem de família não podem ter destino diverso do previsto no artigo 712, ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e representantes legais, ouvido o Ministério Público. Então, essa inalienabilidade não chega a ser expressa no artigo, mas é um entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência. Então, todo mundo concorda que o bem de família convencional ele é inalienável, embora não esteja previsto de forma expressa nesse artigo. Por que então, professor, que as pessoas entendem que existe uma inalienabilidade? Porque vejam só, para se alienar esse bem, precisa de autorização judicial e os motivos vão ser levados em consideração, ouvido o Ministério Público. Ou seja, na prática é uma inalienabilidade, porque você não pode exercer sua autonomia privada de uma maneira livre e vender para quem você quiser. Você precisa levar isso ao judiciário. Lembrando que se você alienar esse bem de família sem autorização judicial, essa alienação vai ser nula por força do artigo 166, inciso 6º do Código Civil, porque ele vai prever a nulidade no caso de negócio jurídico que tem por objetivo fraudar a lei imperativa. A lei manda que haja uma autorização judicial. Se você vende sem autorização, essa venda é totalmente nula. Existe também uma regra de administração do bem de família prevista no artigo 1720. Salvo disposição em contrário no ato de instituição, a administração do bem de família vai competir a ambos os cônjuges e o juiz vai resolver a divergência. Mais uma vez, aí a judicialização da relação familiar. Tem dois cônjuges ali e o juiz vai ter que resolver o problema quando eles discordam. O parágrafo único diz que com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração vai passar ao filho mais velho se for maior e, do contrário, ao seu tutor. Então, tutor, regras de tutela, é matéria para a próxima aula. Daqui a pouco, uma ou duas aulas em diante, a gente vai falar de tutela. Mas, de qualquer forma, então, o filho mais velho, se maior, administra, no caso de não ter nem pai nem mãe vivos, né? Agora, se um dos cônjuges está vivo, então um dos cônjuges vai ser o administrador desse imóvel, desse bem de família convencional. E quando se extingue o bem de família convencional? Judicialmente, porque você não consegue manter, pelo artigo 1719, porque não dá para manter mais o bem de família, pode ser caro. Automaticamente, quando falecem os cônjuges e os filhos ficam maiores, e judicialmente a pedido do cônjuge sobrevivente. O parágrafo único do artigo 1721 trata dessa hipótese. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente pode pedir a extinção do bem de família se for o único bem do casal. Se sobrou esse bem, agora eu quero vender, eu quero fazer outra coisa, então ele pode pleitear judicialmente pela extinção do bem de família convencional. Com relação ao artigo 1721, é importante a gente apontar que a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Então não é porque acabou um casamento que a proteção prevista ao bem de família convencional vai se perder. E obviamente que esse dispositivo também se aplicaria à união estável, porque não se trata de dissolução da sociedade conjugal, se trataria de uma dissolução da união estável. Também não vai acarretar a extinção do bem de família. O que é importante a gente lembrar com relação ao bem de família convencional, para fechar a aula de hoje, é que essa extinção do bem de família convencional não vai afastar a proteção prevista na Lei 8.009 de 90 para o bem de família legal. Como assim? Então quer dizer que eu deixo de ter um bem de família convencional, mas essa proteção pode continuar por outra lei? Exatamente, a gente vai ver na próxima aula. Existe uma pouca relevância prática para o bem de família convencional. Vocês veem que ele é muito cheio de regrinhas. Tem que ser um texto do patrimônio líquido. Então, pouca gente usa, tem pouca relevância prática. E quais seriam as razões? A doutrina aponta várias razões. A Lei 8.009 de 90 vai trazer uma empenhorabilidade automática de um imóvel e
Se é automático, é muito mais fácil. A pessoa não precisa atuar no sentido de transformar aquilo no bem de família. A lavratura de escritura do testamento vai gerar gastos. E muitas vezes a pessoa não está disposta a assumir esses gastos só para determinar essa proteção do patrimônio. Outra razão é que o bem de família convencional torna o imóvel também inalienável, o que não é interessante para parte de muita gente. As pessoas gostariam de poder comprar e vender um imóvel, às vezes aparece uma boa oportunidade. Imagina se aparece uma boa oportunidade, eu preciso pleitear judicialmente a venda do imóvel. Dá um trabalhão. E por fim, e eu acho que até mais importante de tudo, a maior parte das pessoas não tem nem bens suficientes para que uma residência represente apenas um terço do patrimônio. A maior parte das pessoas que é dona de um imóvel tem no seu imóvel o seu patrimônio mais relevante. E é apenas aquele imóvel, então nunca será só um terço do patrimônio líquido. Bem, outra coisa para a gente fechar essa aula é que o projeto de lei do Estatuto das Famílias suprime esse Instituto do Bem de Família Convencional, justamente pela sua pouca utilização. Mas é importante a gente saber que existe esse instituto, pessoal, porque, como eu gosto de dizer, não é porque o instituto tem pouca utilização hoje em dia que ele não pode ser relevante no futuro. A gente sempre pode descobrir uma utilização interessante para um instituto pouco utilizado no nosso Código Civil. Tá certo, pessoal? Próxima aula a gente fala do bem de família legal. Boa noite, bons estudos e até a próxima.